mais uma live. Vou já falar quais são os assuntos. Eu vou fazer uma introdução sobre quem ela é. Depois a gente vai falar como foi o encontro dela com a fé e como ter a confiança em dias bons e em dias ruins, porque eu falo que a Paty é uma craque em dar uma aula pra gente sobre como é lidar nos dias ruins, porque ela teve realmente que ter muita força como mulher, como mãe, como filha, como irmã, em muitos momentos na vida dela que são uma grande lição pra gente. E falar também sobre essa resiliência incrível dela para vocês. Oi, Oi, tudo bom? tudo. Deixa eu ver se eu tô muito perto. Tá dando para me ver? Não, tá linda. Ah, Gente, e eu quero aí? apresentar você, porque Vamos muita lá, gente cara. não conhece, né? Tem muita gente, os seus seguidores te conhecem, e tem muita gente aqui que pode não te conhecer ainda. Então, queria que primeiro soubessem que você é a prima do Eduardo, uma das primas irmãs, quer dizer, a única A prima, única né? prima irmã. A Quer única dizer, por prima parte de barra. mãe. É? É, por parte de mãe, né? Nossa, é É. verdade. Nossa, as outras Vamos- primas vão me dar um follow agora. A Não. Caju, a Rô. Tem um monte de prima maravilhosa, mas por parte de mãe ela é a única prima. E a gente já se conhecia antes de eu conhecer o Du, na Sim. verdade. A família De- É? não, de família e também Carol cantora, gente, porque a gente vai falar sobre isso aqui também, né, Cá? Olha lá, ela vai puxar assuntos, vai puxar assuntos. Tem muita gente que me pergunta, né? Como é que eu conheci? Hoje eu estava pensando em tudo isso, porque eu tenho foto bem antiga com o seu tio, e eu Sim. tenho E eu contato com a com sua você, mãe. você com a minha mãe, então a gente sempre circulou no mesmo ambiente, mas eu não conhecia o Du, né? Fui conhecer Sim. em 2016. Então, bom, ela é uma querida daqui na nossa família e é uma pessoa que eu sempre admirei, principalmente pela parte profissional dela, porque eu acho que ela traz com ela, você consegue potencializar muito na parte profissional todos esses atributos, toda a confiança, a fé, a resiliência, né? Acho que isso que faz você ser essa mulher tão ativa, tão forte, tão determinada, que não se Obrigada. cansa, que mesmo em momentos que poderia se cansar, você traz muita força. Eu acho que realmente esses Obrigada. atributos seus que a gente quer explorar aqui nessa live. Vamos lá. Nesse momento que também todo mundo quer saber muito da sua experiência com o Covid, mas eu vou dizer que você gravou um IGTV maravilhoso no seu Insta, as pessoas podem assistir Tem contando o um diário, pouco. o diário do O Corona, você Diário do pode. Corona tá lá, É. então tem bastante maneira de Mas é tirar bom que a gente no finalzinho pode responder as perguntas que as pessoas mais fazem tá bom. sobre os assuntos polêmicos de intubação, hidroxicloroquina, essas coisinhas assim, só para a gente deixar claro também, para a gente levar um pouco de informação referente a essa parte que a gente está passando também, né, Cá? Combinado. Depois, muito depois que eu te conheci, eu soube que você perdeu um irmão, né? Num Sim. acidente, o Andrei, o primo querido aí, Dudu também. E eu acho que esse foi o primeiro episódio drástico, né, Fih, na sua vida. Como que foi isso? Vamos contar um pouquinho, Carol. Assim, a gente veio de uma família que sempre foi muito unida, né? A gente, assim, o meu vô, eu tô falando do núcleo do meu vô mesmo, que é a Renata, minha mãe Chiquinho, e nós sempre muito unidos, sempre com, assim, infância dos sonhos, pouquíssimos problemas, sempre todo mundo muito junto, claro, tanto o Eduardo e os irmãos, quanto eu, nós somos filhos de pais separados, mas sempre assim, dos sonhos. Até que, enfim, e lá em 2008, esse ano faz 12 anos, meu irmão foi atropelado, né, na madrugada do dia 16 de maio. E, enfim, e aí tudo isso mexeu, depois, enfim, um dia a gente conta, mas cada um de nós teve uma reação diferente. O fato é que quando a gente perde um irmão, no caso era só eu e ele, que nem você e teu irmão, eu tive que, enfim, eu acho que
me reconectar com fé e com diversos conceitos que eu já tinha tido formação católica, mas eu tinha que entender aonde que eu me encaixava para superar esse problema. A gente teve uma ajuda muito boa do Padre Alejandro, que, enfim, é uma pessoa muito esclarecida, independente da religiosidade dele. Ele que começou a me mostrar o caminho, como eu ia começar a superar meus problemas. Porque a vida que eu tinha, ela não existia mais. Quando você perde um irmão, você fica por um tempo órfão, porque os teus pais não têm nem para eles, imagina para te dar. A gente, graças a Deus, o relacionamento que a gente cultiva ao longo da nossa vida, o que a gente faz de bom, é nessas horas que a gente vê o quanto isso retorna. Então, a gente tem uma rede de suporte, de amigos, de pessoas que querem bem e pessoas que realmente estão dispostas a ajudar. E isso eu acho que é em qualquer situação difícil da vida. E eu comecei a entender que eu precisava ter fé, porque a fé aumentaria a minha força aumentaria a minha confiança. E eu tinha duas maneiras de lidar com aquilo. Ou eu ia ser a pessoa que ia aprender as lições e seguir adiante e confiar, ou eu ia deprimir. Ao longo desses anos, eu tenho um exemplo em casa maravilhoso, que é a minha mãe, que é dona de uma alegria de viver assim, única. E eu tive um lado com meu pai, que foi uma pessoa que não superou a morte do meu irmão, que levou... Então, assim, a gente levou a vida de um jeito... A gente nunca esquece. A superação é uma palavra que é meio esquisita, porque até hoje tem dias que eu choro, tem dias que eu tô bem, tem dias que tá bom, tem dias que não tá. Mas a questão é de você ver tudo na vida é uma escolha. Então, por exemplo, você vê, minha mãe é alegre, tocou a vida, tem momentos de muita dificuldade, muita tristeza, mas tem uma pulsão de vida que pulsa mais forte. Meu pai, por outro lado, adoeceu, meu pai teve um câncer, meu pai, enfim, levou a vida de um jeito um pouquinho mais amargo, a gente, enfim. E acabou que aí, continuando, meu pai morreu 11 anos depois, no mesmo dia que o meu irmão, no ano passado. Sim. E aí a foi gente outro choque, outro choque. Estilo, tudo diferente, mas ao mesmo Carol, tempo tudo de novo. Meu pai morreu, meu pai caiu da escada e morreu. Então, é uma coisa que aí todo mundo fala, ai, Beth, você tem medo do corona? Eu tenho medo, assim, se for ter medo, eu teria medo de tudo, porque eu acho que realmente Deus, a gente vem para a Terra com hora marcada, independente da crença que a gente tenha. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter muita confiança e muita alegria de viver, porque isso aqui é Você que é, assim, muito mais espiritualizada do que eu, imagina. Você tem conhecimento bíblico, eu adoraria me aprofundar mais na Bíblia, mas assim, o que eu aprendi foi indo lá no fundo do poço, investigando dentro. Você aprendeu com a vivência, né? Em si, com a experiência. E, Carol, tem muita gente que passa e é resistente à mudança. E, assim, a gente precisa mudar. A gente muda todo dia. A gente muda, a gente... Acho que, assim, pessoas mais velhas ou pessoas mais difíceis, todo mundo é obrigado a mudar. Porque cada dia a gente é estimulado de uma maneira diferente. A gente tem a mudança é um amadurecimento, né? É um processo. Não adianta falar, fulano mudou. Mas, gente, dá oportunidade. Que bom que ele pegou a oportunidade e mudou. Bom, você é a maior metamorfose que eu conheço, enfim. E eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que aprender. E isso vem muito de encontro a essa fase que a gente está passando agora. Gente, a fase que a gente está passando agora é um papel em branco. A gente nunca passou, ninguém nunca sabe. Tudo que falam... muita coisa não faz sentido. Então, assim, olha que momento maravilhoso. A gente está todo mundo ferrado junto e a gente poder reaprender ou resgatar, porque quando meu pai morreu, eu tive que realmente juntar resiliência, porque eu estava no meio do trabalho. Uma coisa importante, a minha força de mão de obra, de trabalho, a minha vontade de querer crescer profissionalmente vem sim da minha tristeza e da minha maneira de tentar encontrar satisfação, além de, óbvio, preceitos básicos como família. Eu amo a minha família, eu amo o meu casamento, tenho loucura pelo meu filho, mas a gente tem que, assim, expandir isso, cada um na sua área de atuação que lhe é pertinente. Você com o trabalho de caridade maravilhoso que você faz, eu com realmente
essa coisa de mostrar para todo mundo que é sim possível ser feliz, independente do problema que a gente passa, que cabe a nós essa escolha, entendeu? Que a gente precisa saber pedir ajuda. Então, todos os momentos que eu passei de dificuldade, quando meu irmão morreu 10 dias depois, eu estava de volta ao trabalho. Eu fiquei 6 meses de luto, tá? Então é uma coisa um pouco mais complicada. Mas quando meu pai morreu, 4 dias depois eu estava trabalhando, porque eu me sentia tão à vontade de saber que as pessoas ao meu lado compreenderiam a minha situação, que as pessoas ao meu lado me ajudariam. Eu nunca escondi sentimento. Eu acho que assim a coisa mais nobre que a gente pode fazer é entrar em contato com o que a gente tem de bom, de médio, de ruim e saber lidar com tudo isso e expor. Então, pedir ajuda, pedir desculpa, dar elogio, tudo isso, o nosso amor próprio, o nosso amor com o próximo, ele só é possível quando a gente se autoconhece. E aí todo mundo perguntou, Pet, se você faz terapia? Fiz muita. Sou formada em psicologia, preciso voltar, porque eu acho que eu estou falando demais, e quando a gente fala demais, quer dizer que a gente está precisando botar para fora, e é um ótimo indicativo de voltar para a terapia. Mas é isso, a gente tem plenas condições e ferramentas internas para a gente ir em busca. E, Carol, isso assim independe de classe social, de religião, de raça, de tudo, porque quando assim, essa história de ter ido para a UTI, lá, a hora que você vê, todo mundo é igual. A matéria humana, ela é igual. Ela não tem jeito. Então, assim, a gente vai morrer, nascer todo mundo igual, morrer todo mundo igual. E o que vai diferenciar a gente é a maneira com que a gente passa o nosso período aqui na Terra. E daí que vem todas as coisas que a gente sabe, compaixão, empatia, gratidão. Gente, acordar todo dia e falar, Deus, obrigada porque eu tenho saúde. Sentir dor física é a coisa mais... É muito lindo ouvir você falar isso, porque a gente normalmente acha assim, essa pessoa está falando isso porque ela está bem de vida, porque ela nunca viveu os problemas que eu vivi, ela não sabe o que, que é isso, ela não sabe o que, que é aquilo, e ver você que passou por situações delicadas, fortes, né? Que você podia muito bem ter entrado numa depressão, enfim, e ter se vitimizado ao longo da sua vida toda. Eu sou assim porque aconteceu essa desgraça comigo. A posição de vítima é muito gostosa. As pessoas, muito confortável, muito menor, elas paparicada, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Mas você ser dono da sua própria história é muito mais empoderador do que você ser vítima. As pessoas te admiram muito mais e você exerce uma função de exemplo, que é o que a gente está aqui, a nossa missão, o nosso propósito. E, Carol, e todo mundo é capaz de encontrar esse caminho, porque assim, diz aquele ditado, né, que todo mundo quer o gelo, mas pouca gente quer encher a forminha. Gente, encher a forminha dá trabalho, é um saco. Tem que esperar. Tem que esperar, tem que fazer. Mas, assim, eu acredito que as pessoas, pelo menos o que eu tento despertar nas pessoas ao meu redor, é isso, é a capacidade de cada um, dentro das suas possibilidades, de fazer o seu melhor. A gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. A gente tem muito latente na nossa cultura a crítica, mas muito pouca gente elogia. Então, eu procuro realmente tentar desenvolver as pessoas que estão do meu lado e distribuir mérito, porque a gente elogiando, a gente consegue educar muito mais do que na crítica ou querendo tomar o mérito para si. A gente fala muito sobre respeito, e respeito normalmente está ligado à obediência, e eu não acredito no respeito nisso. Eu acho que, assim, se eu gosto de você e eu vejo que você gosta de uma camiseta camuflada, eu tenho que pensar no presente que eu vou te dar baseado nas tuas necessidades, não no que de repente, eu não tive uma boneca, então a boneca me faria feliz. A boneca me faria feliz, mas não te faz. E a gente tem que olhar o próximo. Empatia, né? Empatia e olhar clínico, olhar com compaixão. As pessoas são muito autocentradas, porque a vida realmente, eu sei que a vida é muito difícil. E o padre falava assim para mim, falava, Petsy, às vezes a pessoa... a gente falava assim, você não tem irmão, mas tem gente que não tem irmão e consegue ser mais feliz. Tem gente que não tem um braço e é mais feliz do que a gente.
Tem gente que tem mais dinheiro e é mais infeliz do que a gente. Tem gente que não encontrou o propósito e não consegue ser alegre. A dor, Carol, ela não se mede, tá? A gente não pode Sim. comparar a dor, a gente não pode medir dor Concordo. e a gente tem que acolher as dores das outras pessoas, como se elas Dor é fossem dor. nossas. E assim, e tirar e olhar o outro com os olhos que ele quer ser olhado, não com os olhos que a gente quer ver eles, que isso é muito desafiador, que isso é É a tal lindo isso. empatia e da compaixão. É lindo isso que você falou. Você acha que o encontro que você teve com esses ideais todos foram ao longo da sua vida? Você acha que foi o momento de ter que sair do luto? Você identifica hoje, olhando para o passado, se teve algum gatilho que causou? Você acha que naturalmente você ia ter trilhado esse caminho? Porque eu sei que você tem, você falou da crítica, eu lembrei um pouco das nossas mães, né? Que são Sim. parecidas em algumas coisas, muito diferentes em outras. Pessoas de opinião, que é muito importante. A gente precisa de gente de opinião. A pessoa de opinião é importante, porque em cima do muro não acontece nada, né, Carol? Então é importante, mas o importante é saber lidar também com o que a gente, com a retranca. Precisa ter costas largas, né, para dar conta da retranca. E você teve esse exemplo com a sua mãe, né? Que sempre foi uma mulher forte também, uma mulher à frente do tempo dela, e eu ouso dizer que eu não conheci, mas a sua avó também. Então, Foi uma a minha figura. família, Você carrega a o minha nome família é da uma sua avó? família de mulheres fortes. A minha avó, eu tenho assim, eu acho que eu tenho o maior privilégio. Minha mãe me deu o maior presente da minha vida, que é poder ter o nome da minha avó, que eu amo. E assim, eu olho às vezes para a minha avó realmente é o meu role model, assim, é onde é a pessoa que se tiver que fazer 300 entrevistas na vida e dizer de quem eu sou fã, é dela, porque ela tinha o dom de saber falar. E saber falar é uma coisa muito louca, porque às vezes você pode dar maior bronca na pessoa, mas se você soubesse, você ter o dom da palavra, que eu não tenho ainda, tá? Eu preciso. É um exercício diário. Não, o dom da palavra você tem. O dom da palavra tem um você jeito, tem. porque na hora que o sangue russo esquenta, o negócio sai de baixo. Então, assim, a minha avó tinha o jeito de falar, ela tinha o ajuste do tom de acordo com a situação. Com a palavra certa, com a postura certa. Era o jeito certo de falar a palavra errada. Entendeu? É muito doido isso que ela tinha. Mas eu acho que assim, ela foi embora também de um jeito precoce e eu acho que morreu também uma parte de mim quando a minha avó morreu, porque assim, eu tentei aprender, ela me deu conselhos para a vida que eu jamais vou me esquecer, não Conta só algum. como exemplo. Conta um que você lembra assim, forte. Ai, não, o mais forte ele é muito pessoal, eu não vou poder contar. Tá mas, bom, assim, outro, vai, o segundo. A minha avó, tudo, ela falava assim, primeiro que independente se você estivesse em casa num dia triste, num dia feliz, ela se arrumava, se vestia e estava sempre impecável. Ela ligava todos os dias para saber dos filhos e de tudo. Ela sabia colocar qualquer. Ela era muito acolhedora e muito conselheira, muito sábia. O início de vida dela também não foi fácil, porque ela casou com meu avô na época, e meu avô na época era um homem super importante, e ela se adaptou. Então, ela ia para a cozinha, ela tinha prazer de cozinhar, independente de quantas pessoas trabalhassem para ela. Ela tinha prazer. Então, assim, os jantares da casa da minha avó, hoje em dia, as pessoas chamam gente para fazer comida, gente para arrumar. Ela fazia tudo sozinha, e ela tinha prazer nisso, e ela era muito acolhedora. E ela tinha uma coisa de muita solidariedade. Meu avô sempre foi muito ligado a caridades maiores, mas a minha avó, assim, as pessoas que trabalhavam com ela capacitava essas pessoas, ela desenvolvia essas pessoas, ela tentava ser o mais, enfim, realmente solidário. E ela deixou características na minha mãe, características na Renata e características em mim. E a vida foi difícil para minha mãe, foi difícil para a Renata. Mas dentro de toda essa dificuldade, existe implantado na gente a tal da alegria de viver. E essa alegria de viver, ela é muito maior, Carol, porque assim, ser feliz é uma escolha, tá? Como se fosse um compromisso, né? Eu estou enxergando dessa maneira que você está falando. Você tem um compromisso nítido que você está fazendo essa escolha hoje. Que é do meu DNA isso, porque assim, como é que eu posso? A minha mãe perdeu um irmão, mas a minha
mãe perdeu um filho. Então, para mim, a dor de perder um filho, ela é inconcebível. Então, ela tem diversos descontos, Sim. e mesmo com os descontos dela, ela faz da vida uma grande alegria. A minha avó também teve diversos... Gente, problema, todo mundo tem. Enfim, minha avó convivia com uma doença, minha avó tinha hepatite C, então... e com um marido muito mais velho, que no final da vida essa diferença ela era bastante acentuada, e sempre assim. E outra coisa, não medir esforços, assim, do céu, Carol, só cai água, não tem jeito, gente. Se a gente ficar esperando em casa por um emprego. Então, o que eu acho? Eu acho que quando tudo isso aconteceu comigo, eu fui no fundo do poço. E eu garanto, fundo do poço ensina lições muito mais valiosas do que topo de montanha, tá? Isso é fato. Fundo do poço é lá, a hora que você está... Eu estou anotando aqui o que você está falando. Eu vou depois publicar. Tenho muitas frases lá no meu Instagram. Porque, é muito bom. A gente precisa ser atento ao nosso plantio. E mesmo quando a gente está sofrendo, a gente está plantando. A gente está plantando porque a gente tem pessoas ao nosso redor que nos ajudam. Gente, a gente precisa... Assim, eu tenho amigas que, quando meu irmão morreu, tiveram do meu lado, que hoje em dia elas não são minhas amigas, mas meu coração é muito grato pela dedicação dessas pessoas comigo. E, assim, a sensação que eu tenho, todo mundo fala, mas, por exemplo, essa história de agora, é fácil quarentenar em casa, é fácil. Gente, nada é fácil para ninguém. Você vê o outro sofrer, nada é fácil. Eu vou te falar, a coisa mais fácil, por incrível que pareça, foi quando eu estava na UTI. Agora, eu falei, gente, beleza, porque se eu morrer, não sou eu que vou sofrer, é todo mundo que ficou. Então, quando acontece com a gente alguma coisa, é a coisa mais fácil, porque medo, eu não tenho medo das coisas comigo, eu tenho medo de passar de novo pelas coisas que me fizeram sofrer, pelos que me cercam. Então, assim, aconteceu alguma coisa com você, com o Eduardo, com a minha mãe, com o meu marido, com o meu filho. Eu detestaria ter que passar, mas comigo mesma, eu só cheguei lá uma hora e falei, Deus, vamos bater um papo. O negócio é o seguinte, tudo bem, já entendi que eu não controlo nada, porque também, quando a gente tem alguma pessoa perto da gente sofrendo, a gente está no controle. Quando é com a gente, a minha mãe me ligou no hospital e falou, minha filha, aprende, você não tem controle, entrega. E na hora eu fiquei meio brava, como tudo, sempre que a gente não entende. E na hora que eu tava lá, eu olhava o relógio, Carol, o relógio tinha passado 10 minutos, 15 minutos, eu com dor. Falei, Deus, o negócio é o seguinte, já entendi que eu não tenho controle. Então vamos fazer o seguinte, o que depender da minha positividade, do meu otimismo, conte comigo. O resto eu vou contar com você. É o famoso entregar nas mãos de Deus. Eu estou em suas mãos. E outra coisa que eu te peço, vamos fazer um acordo. Ou o senhor tira a minha dor de uma vez, ou o senhor me mata, porque no limbo não dá para ficar. E eu acho que essas ferramentas, qualquer pessoa, em qualquer situação que ela passe, ela tem capacidade de fazer. Porque, assim, gente, nas melhores horas da nossa vida, a gente tem que agradecer a Deus. E nas piores horas, a gente tem que pedir para Ele também. E isso, gente, eu falo, é Deus, é Buda, é Orixá, é o que cada um quiser. Porque, no final das contas, a religião e a fé nada mais faz do que faz com que a gente distribua a responsabilidade que fica aqui com alguém que é muito maior. E a vida fica muito mais leve, muito mais fácil. Gente, graças a Deus, eu tenho você, eu tenho outras amigas que são muito... E a minha melhor amiga, ela é uma mulher 100% de Deus. Ela me mandou uma frase que é isso, quando é o tempo de Deus, não adianta a gente lutar contra, e quando não adianta a gente se esforçar. Sim. E eu acho que isso, Carol, a pessoa precisa estar muito bem resolvida para entender que não está no controle. Isso é muito lindo. Então, isso que você falou do controle, acho que é um gancho enorme, inclusive para outra pauta de outra live, porque principalmente a gente, mulheres fortes que estão acostumadas a terem o controle da sua vida. Agendinha, né, Carol? Carol vai fazer um tour pela casa, tem lista de tudo pela casa inteira. Lista de tudo, a gente tenta controlar a agenda dos outros. É uma alegria, né? Quando a gente tem que parar de controlar, olhar e ter essa experiência que você teve de se sentir humilde, né? De se falar, meu Deus, realmente não adianta eu fazer nada porque eu não sou ninguém. E de se sentir abençoado, porque a gente tem a quem recorrer.
Que As bom, pessoas... né? Que às vezes você não precisa ter eu... o controle. Exatamente. Eu vou te falar uma outra coisa. A minha avó se julgava... Depois a minha mãe vai brigar comigo, que eu sei que ela está assistindo, e a Renata também, mas se não me Um beijo, engano, a minha... Fafá e Rê. Mas eu acho que minha avó foi ateia, se não me engano, por muito tempo da vida. Mas Sim. depois rezava, viu? E não era pouco, não. Mas dizem que os ateus têm que ter mais fé ainda. Você já ouviu falar? Que os ateus têm que ter mais fé ainda para não acreditar, porque às vezes é tão mais fácil acreditar que existe Deus que para acreditar que não existe demanda uma força tão grande que com certeza ela tinha, mas né? ó, não estou disposta. Ela teve os dois momentos. Mas não estou disposta a ver que força é essa, porque é bom Não. a gente confiar, é bom, principalmente no momento que a gente está passando agora. Eu acho que a gente confiar obriga a gente a encontrar o nosso propósito, Carol. É importante todos nós sermos donos da nossa história e não vítimas da situação, sabe? Acho que o mundo está num momento assim, todo mundo fala muito de colaboratividade, de coletivismo. Isso para mim enfim, é preceito básico. Acho que do mesmo jeito que a etiqueta foi importante tanto tempo e ela hoje em dia, compaixão, colaboratividade. Gente, desculpa, eu estou sozinha em casa e aparece uma presença ilustre. Vem cá, Francisco. Vem só mostra para todo mundo como ele é lindo e educado. Dá oi. Dá um oi. Que é a criança mais linda e educada que a tia Carol ama. Lindo. Eu tô com saudade de você. Amor, vai lá, já vou. O que ele falou? Eu não ouvi. Depois. Tá, eu já vou lá. Tá? Me dá um minutinho. Já tá acabando. Gente, maior desafio, porque hoje eu tô sozinha em casa. Já foi ali, ó. Tô sozinha em casa, então a gente tem que se dividir. Não, a gente vai fazer uma live que as pessoas me pedem dica com os filhos. Eu tento dar algumas, mas vou dizer que eu sou muito brava, Carol, vão me recriminar. Eu não bato, tá? Mas não, eu quero que você fale o que você faz, porque a criança mais, tudo bem que tem componente genético, tem também o Felipe, que é maravilhoso. Mas... mérito do pai. Não é não, são os dois. Eu queria muito que você desse uma live falando como foi o processo. Vão me matar. Olha, eu falo que se puserem eu e a Thalita, essa minha amiga, para fazer live, a gente vai apanhar em praça pública, porque a gente grita, a gente se descontrola, mas no final das Mas é normal, né? É normal. Não adianta querer se sente seguro e amado. E outra coisa, Carol, que eu acho que é importante para todo mundo que está ouvindo aqui. Gente, a gente precisa desenvolver a autoestima dos nossos filhos, tá? Porque isso é a coisa mais valiosa, o legado mais importante que a gente consegue deixar para os nossos filhos, porque a gente vê hoje em dia amigos e pessoas com quem a gente convive que não tiveram a autoestima desenvolvida pelos pais, como a vida é mais dura. Difícil. A minha mãe desenvolveu, assim, minha mãe e meu pai, eu acho que eu podia... Gente, minha mãe cortava meu cabelo cogumelo, parecia um abajur, vocês não podem imaginar que pânico. Mas, assim, independente do físico, sempre, olha, vocês são os melhores, eu acho que, assim, a autoestima e ensinar as crianças a se relacionarem com o máximo de pessoas possíveis. Porque hoje, falando um pouco do meu trabalho, eu sou... Conta um pouquinho da Listen Co também, que eu acabei pulando. Eu sou relações públicas, assim, o que move a minha alma é marketing de relacionamento, então conectar marca com marca, pessoa com pessoa e pessoa com marca. E eu faço isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, porque eu acho que, assim, essa habilidade de, claro, ego todo mundo tem e tudo mais, mas você conseguir silenciar teu ego para ter escuta clínica do que o outro precisa e estar atento aos relacionamentos que você tem para conseguir permear essas relações de um jeito bom, foi isso que me deu a minha ascensão profissional. Mas isso vale também para os nossos... Então, assim, você desenvolver autoestima, você fazer com que os teus filhos e as pessoas se relacionem com as pessoas do seu bairro, da sua comunidade, filhos dos seus amigos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e o que essas pessoas podem nos ajudar ou nos engrandecer, ou o que a gente pode ajudar essas pessoas. Então, esse senso de comunidade, ele é maravilhoso, porque, gente, eu preciso de coisas praticamente o dia todo. E
E eu sempre sei para quem ligar, porque, enfim, são pessoas com quem. E, gente, de novo, tá? A gente não está falando de ser oportunista e de ser, como se diz, de ser interesseiro. Não é isso que eu quis dizer. Eu acho que assim, os relacionamentos que a gente constrói, sabendo o que a gente colhe, o que a gente plantou, como a gente vai colher, tudo isso ajuda muito a gente na nossa vida, gente. Deixa eu só falar uma coisa, até que eu queria falar sobre o. Fala com ele enquanto isso. Peraí. A primeira vez que eu tive um contato profissional com a Petsy foi o interesse dela de ligar a mim, né, a fundação, no caso, não sei se você lembra disso, com uma empresa de tecnologia para melhorar o desenvolvimento do site. Então, ela viu a fundação, ela deve ter entrado na época, viu que estava com alguma falha, ela não veio me criticar que estava com falha, eu lembro disso muito bem, ela marcou um encontro com uma pessoa que ela conhecia que poderia ajudar com uma empresa grande de TI. Enfim, esse tipo de conexão, essa habilidade que você tem de conectar também é porque você conhece muita gente, conheceu ao longo da sua vida, né? E passa cada evento, eu acho que são oportunidades novas que você tem de fazer novas conexões, de conhecer novas pessoas e fazer esse intermediação entre as pessoas e as empresas. Enfim, isso é uma coisa muito, muito digna e é uma coisa que você tem muita desenvoltura. E eu queria só voltar a um assunto que você estava falando sobre a segurança nos filhos, né? A autoestima e tudo mais. E aí, voltando até um pouquinho mais naquilo que você falou sobre o seu momento no Covid, que te levou à UTI, mesmo com pessoas perguntaram aqui, então já vou responder. Mesmo tomando precauções de higiene e tudo mais, você foi uma das primeiras infectadas muito no começo, então mesmo que se falava de precaução, ainda aqui no Brasil, não era Carol, uma coisa... E assim, a chance... Eu olhava, eu estava realmente, gente, eu estava na França a trabalho, teria ido de novo, não adianta, assim, eu realmente tenho muito claro, o meu trabalho, ele é minha prioridade, então, quando eu fui para lá, já existia isso, mas eu fui de máscara, de luva, tomei, assim, mesmo sem precisar me sentir um ET no avião, porque ninguém estava de máscara, então eu fiquei, assim, com um pouco de vergonha. Na época, lá na Semana de Moda da França, estavam tirando o maior sarro das pessoas que estavam com máscara, fizeram memes das máscaras com marcas. Enfim, isso do ser humano de criticar o que não se conhece por se sentir ameaçado da mudança. Isso faz parte. Mas mesmo assim, com todo cuidado, mesmo... Carol, é que nem um raio cair na minha cabeça. E não dá para saber de onde veio e para onde vai, porque tem pessoas que ficam mais de um jeito, outras de outro, e como é tudo novo, não dá para setorizar. Essa pessoa vai acontecer isso, essa não ninguém vai. Nem sabe. Então, ninguém sabe. Primeiro, a gente não tem certeza que eu peguei na viagem. Existem fortes indícios, porque logo em seguida eu fiz um evento muito grande, só para não deixar a dúvida. Eu cheguei de viagem de máscara, primeira providência que eu fiz do aeroporto foi atestar. Você me falou isso. Você falou, nem vou poder ir na reunião, porque eu vou direto para o hospital fazer um exame. Deu negativo. Negativo. Eu lembro. Então, testamos negativo. Aí eu trabalhei normal essa semana. Gente, outra coisa que fique clara, tá? Que eu saiba, eu só infectei meu marido, tá? Assim... Existiram outras pessoas que pegaram ao meu redor, mas podem ter pego de outras pessoas que estavam no mesmo estabelecimento que eu. Então, pelo prazo... Não diretamente. Pelo prazo que eu peguei, aparentemente, eu infectei só meu marido, que passou, gente, assim... quase despercebido, né? Desapercebido. Eu não comparo a gripe... Bom, mas enfim, eu testei no dia 3 negativo, depois testei no dia 9 positivo. 3 de março. 3 de março. Me coloquei em isolamento e aí os meus sintomas, eu nunca tossi, nunca espirrei, eu tinha um pouquinho de dor de garganta e aí para mim o problema foi dor no corpo, enxaqueca e eu passei muito mal, vomitei muito e eu fiquei muito enjoada e eu sou uma pessoa que não sei conviver com enjoo. Agora,
Daí, a ir para o hospital, a piorar. Eu realmente precisei de oxigênio, não fui entubada, mas eu fiquei com o catéter. A minha saturação caiu muito. Eu tive a pior pneumonia que pode imaginar, com derrame pleural, que é água no pulmão, água no coração, tudo. Mas daí, Carol, eu só quero Ficou dizer uma coisa. bastante na UTI, quase uma semana, né? Não, eu fiquei internada 12 dias e fiquei 60 horas na UTI. Foram 2 dias e meio. Mas o que acontece? Aí é o que eu vou falar. Voltamos para a estatística. Quem não tem comorbidade fica ruim, mas não morre. E aí eu prefiro que cada um pergunte para os seus médicos. Claro. Porque, de novo, eu não tomei hidroxicloroquina. Eu cheguei a perguntar sobre, mas na época ainda também não estava. Não estava liberado. Lembra que a gente até compartilhou depois do documento? Como é que chama? Não é ministério? Como é que é, Carol? OMS? Não, o órgão de regulação brasileira que liberou a medicação logo em seguida. Esqueci, tipo, a Anvisa. O documento da Anvisa saiu, acho que 2 dias depois de eu ter saído da UTI, que permitiu o uso da hidroxi para pacientes em casos graves. E assim, tenho milhares de perguntas, de indagações, sou muito questionadora sobre tudo isso, enfim, passei por isso, sou muito preocupada, porque eu acho que o nosso sistema de saúde está ligado ao nosso sistema de transporte, está ligado à falta de conscientização higiênica, está ligado à falta de teste, está ligado a um monte de coisa. O que eu posso dizer só é que isso tem político, tem médico, tem cientista. O que eu acho que a gente tem que pleitear daqui para frente é realmente condições de higiene e saúde melhores para a nossa população. Acho que cada um tem que fazer a sua parte. Gente, eu vi marca postando roupa e o outro julgando, mas não é hora de comprar. Gente, é hora de cada um fazer o que pode, ajudar como pode. O mercado de moda e de varejo que está parado, ele emprega uma quantidade de gente. Eu falo... A gente está falando de sobrevivência, literalmente, né? As pessoas não entendem a associação que isso, o impacto, o impacto de cada atrás de cada CNPJ de uma empresa tem zilhões de CPFs, de tem famílias de pessoas que nem CPF tem. Famílias que dependem daquilo para comer todos os dias. Então, seja moda, seja restaurante. Gente, eu frequento muito restaurante pelo meu trabalho. Eu converso com muito dos garçons. Gente, tem gente em situação desesperadora. Então, assim, eu acho que o Brasil ele é muito solidário. A gente tem um sistema privado que está fazendo um trabalho maravilhoso na questão de doação de cesta básica, de comida finalizada, de itens de higiene. Você é a prova viva disso. Volto a dizer, a gente não pode fazer tudo, mas existe alguma coisa que cada um de nós pode fazer. O que ninguém tem o direito de fazer nesse momento é julgar. Sim. É julgar, fazer perfil fake, foram falar mal das meninas que fizeram um vídeo cantando. Gente, enquanto vocês estão falando mal, tá todo mundo tentando. E o importante nesse momento é tentar, é sair do lugar. Porque se a gente vai tentar, a gente vai acertar, a gente vai errar. Gente, eu li livro, vi documentário, vejo boletim. Enquanto tiver gente tentando, Mara, a hora que tiver gente assim com medo de crítica em casa, ferrou. Porque sentar no sofá, sentar na cadeira é fácil. O negócio é que a lição que você está dando de vida aqui hoje é que você tirou, desculpa a palavra, você tirou a bunda do seu sofá, dos seus sentimentos de isso vai acabar, o mundo tá acabando, não sei o que, não sei o que lá. Você tirou isso, jogou fora, falou, pronto, já vivi o luto, já vivi essa situação, agora deixa eu virar a página, é o que você falou, da página em branco. E o que você vai escolher colocar nessa página? Acho que ficou muito claro que na sua vida você colocou ali na primeira linha, talvez, alegria de viver. E aprender, Carol. Aprender. E não ter medo de ser diferente. Sim. E outra coisa, a gente precisa ter coerência, a gente precisa estudar muito, a gente precisa ler muito, a gente precisa conversar com muita gente, porque assim, as verdades, elas não são absolutas, elas dependem de onde a pessoa mora, de como a pessoa se relaciona, de como ela se relaciona com o outro e consigo mesmo. O que eu acho importante é a coerência de sempre do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz,
tá alinhado. Isso compõe um ser humano íntegro, porque se eu penso uma coisa e falo outra e ajo de outra maneira, a minha integridade é colocada em dúvida. Sim. E eu acho que assim, a gente precisa assim de mais gente sem medo de sentir coisa ruim, falar sobre isso, falar. Quanto mais a gente fala, seja com amigo, com almofada, com irmão, colocar coisas de inveja que a gente sinta, coisas de sentimentos desconfortáveis. Quanto mais a gente fala, mais a gente se autoanalisa. Às vezes a gente fala coisas que o nosso ouvido tem vergonha de escutar e nosso coração resolve a situação por si só. Então, assim, autoanálise e leitura, senso crítico, saber ouvir, ter escuta clínica e, gente, comprometimento e ação. Ação, a gente é dono da nossa história. Somos sempre capazes de mudar o nosso futuro, de lutar. Quem não luta pelo que quer é obrigado a aceitar o que vier. E na hora que veio o que a gente não quer, a gente não tem o direito de reclamar. Então, assim, arregaçar, mas assim, é isso mesmo. É fácil. Não é fácil para ninguém. Tem dia, gente, que eu abro o olho e falo, não quero sair da cama nem a pau. Olha, eu vou te falar, que é pior, eu vou contar, eu não sei se alguém já perdeu, mas assim, tem noite que eu sonho que o meu irmão tá vivo. A hora que eu acordo, tenho vontade de falar assim, pelo amor de Deus, que vida é essa? Não quero. Aí você pensa, bom, meu filho depende do meu otimismo e da minha confiança. Se eu fizer isso de bom, eu vou ajudar uma pessoa. E outra coisa, a gente precisa ser exemplo. Não adianta a gente só ficar em casa falando, isso é bom, eu acho que isso. E, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar no próximo. Vamos pensar no próximo. Pensar, fazer o mínimo, mas assim, às vezes a pessoa que trabalha com a gente precisa de um ouvido, precisa de um colo. Todo mundo fala, Pet, você sai abraçando todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu dependo de abraço. Para mim, o maior sofrimento dessa quarentena é estar privada de abraço, porque eu acho que abraço reenergiza a gente, muda, assim, tudo. E fé, muita lindo fé. Isso. Eu fiquei toda arrepiada. Acho que a gente conseguiu passar bastante nessa live, essa lição linda de vida que você tem para dar e vender, sim. E eu acho que você tem que começar a postar suas frases, que eu vou repostar todas. Eu quero escrever um livro um dia. Não, vamos ver demais. Se sai do papel. Eu acho que todo mundo que está aqui vai concordar. Eu procurava muito livro, né? E livros sobre coisas boas tem milhares, sobre tragédias nenhum. E eu, por acaso, li essa semana um livro que chama Plano B, muito bom. E eu adoraria poder ler algumas coisas das que eu falo hoje e que eu vivi, porque eu acho que isso, de novo, é para quem supera a morte, é para quem supera divórcio, é para quem supera problema de saúde, é para quem... Eu acho que assim, o segredo dessa vida, junto com a fé, eu acho que ela mune a gente de uma falta de medo que é necessária. Assim, para ter ação. Para ter ação. Você sabe, eu sou muito pouco preocupada com críticas destrutivas. Eu acho que assim, eu estou sempre disposta a aprender. Mas assim, eu me incomodo muito pouco quando me ofendem, seja pelo motivo que for, porque eu acho que a gente está confortável na nossa própria pele e saber que a gente está fazendo o nosso melhor é um abrigo tão gostoso que é muito difícil de qualquer ventania externa derrubar isso. É por essa segurança toda que você falou que você construiu, e eu acho que é isso que você tem buscado como princípio de vida também, de passar para o seu filho, que a segurança vai trazer para ele uma experiência de vida talvez ainda além daquela que você teve, né? Você está passando tudo isso para ele e ele ainda vai conseguir construir ainda mais na própria história. Entender que tudo bem ter defeito, gente. Tudo bem, cada um vai ter um defeito. E os defeitos fazem parte de quem a gente é. As pessoas, às vezes, que têm defeitos graves, desenvolvem maneiras de lidar com a vida de uma maneira mais criativa, mais profunda. Eu não sei. Eu acho que, assim, a gente tem que realmente, a gente está na fase de focar no que é bom. Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, porque nossa vida, de novo, eu reaprendi a viver diversas vezes ao longo da minha vida. Mas dessa vez eu acho que a gente vai sair disso tudo que está passando com hábitos muito diferentes e enfim. E vamos ter que aprender. Não adianta.
Ah, eu não mudo. Ah, eu sou assim. Ah, eu não quero nem saber. Ah, eu não estou preocupado com o outro. Ah, eu não sei o que lá. Gente, eu sofri preconceito doente. 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 Teve gente que dispensou babá que teve comigo. Teve amiga que não podia mandar o filho, que não quis o filho estar com uma pessoa que teve comigo. E gente, não cabe mais esse tipo de comportamento hoje em dia. A gente tem que ser solidário, empático e feliz, né, Carol? Alegre, felicidade Essa alegria de viver que é relativo, é maravilhosa. alegria, porque a felicidade ela é relativa, ela não existe o tempo todo. Quem vive em estado de graça o tempo todo é quase É doente Deus, só mental. ele, não tem mais ninguém. Exato, ou isso. Mas a gente precisa saber que a gente precisa buscar as coisas que nos trazem alegria. E outra coisa, tenham muitos amigos. Porque Você amigo. sempre fala disso, é uma coisa linda. A Thalita até escreveu aqui, só para. Ela falou que ela só ia constar, ela não queria perguntar nada, que você é demais, que ela te ama. Tá Felipe, seu vendo? marido, escreveu. Tem muita gente aqui que colocou nas perguntas que ficou muito tocado, que ficou muito emocionado, que essa maturidade, essa lição de vida, suas palavras fortalecem muita gente. Tem pessoas que se identificaram. Vamos fazer mais. Que perderam alguém também próximo recentemente e estão precisando dessa ajuda. Então, e as dúvidas de Covid, gente, eu acho que a gente pode deixar para assistirem, por favor, o diário dela, assistirem o IGTV dela, que foi o primeiro IGTV, está lá no perfil dela. E sobre o trabalho dela, vocês podem ver muito dos. Eu falo que os melhores eventos são os que eu vou, que são os que você faz. Que eu amo. Às vezes eu obrigo a Carol, porque eu sou uma pessoa muito insistente, e às vezes eu falo, Carol, não é por mim, por você, pelo outro, porque eu acho que a gente junta tudo e vai. Que a gente pensar no coletivo, a gente vai sair ganhando, né, Carol? Em qualquer. E outra coisa, a Carol fez propaganda, tem lá, mas eu preciso falar. Entrem e vejam o trabalho da Carol. A Carol me ensinou muito sobre doação. Eu não sabia nada sobre isso, porque eu sei que eu dou o meu tempo, eu dou para as pessoas próximas, mas a gente poder ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. A Carol é a grande professora disso. Por mais pessoas que tenham iniciativas como essa, porque é disso que o mundo está precisando, principalmente num país subdesenvolvido como o nosso, a gente precisa muito do setor privado e da caridade. Vamos, cada um de nós, de novo, eu volto a dizer, a gente não pode fazer tudo, mas sempre tem alguma coisa que algum de nós possa fazer. Então, assim, vamos dar crédito e realmente enaltecer as pessoas que estão por trás dessas ações, porque elas merecem uma salva de palmas em pé, porque não é fácil, né, Carol? Nada no país que a gente vive é muito simples e cabe a gente fazer diferente. E assim, estou disposta. Todas as perguntas, assim, hoje eu às vezes dá uma tremida na voz, mas acho que todo mundo precisa saber que, independente do tamanho do nosso problema, a gente dorme e acorda e a vida continua. Então, cabe a nós a escolher como a gente vai passar os dias que seguem, porque sempre tem o dia seguinte. Obrigada, obrigada, Pi, isso é demais. Eu posso dizer que eu tenho muita honra de ter ganhado uma prima ali, entre aspas, sim, mas com certeza. Virou uma amiga, virou uma pessoa que me ajuda na fundação, que me ajuda em todas as questões que eu preciso. Eu tenho muito orgulho de conhecer você. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, que ouviu essa live, que vai ouvir, porque ela vai ficar disponível 24 horas, depois ela vai completa para o YouTube e para o IGTV. Muita gente tem muito orgulho de você. Com certeza, seu irmão e seu pai estão lá de cima olhando e falando que bom que ela viveu, que eu pude providenciar, inclusive, essa experiência toda que você levou para esse caminho lindo de luz. E, acima de tudo, a Renata e sua mãe amada, que eu também amo. Vou aproveitar até o gancho de falar para sua mãe, que a Renata escreveu aqui que ela está com muito orgulho, que ela tem muito, muito orgulho de você. Elas me fazem uma pessoa, elas me ensinam muito e fazem de mim uma pessoa melhor. A Renata, a minha mãe, é o maior senso de família primária, porque hoje são as pessoas com quem eu mais conto na vida, tirando meu marido, meu filho e meus amigos, que é isso que eu volto a dizer, tenho muitos amigos, distribuam
Um pouco de nós pelo mundo, não é assim? Eu vou fazer, é isso mesmo. Eu posso fazer um gancho para uma outra live que eu sempre coloco a sua mãe já numa situação que ela não pode dizer não. Mas ela vai. Um pouco antes da quarentena começar, muita gente me pediu sobre etiqueta. Eu falei, gente, não tem ninguém melhor do que a Fafá, que é a sua mãe, a Fátima, para falar sobre o assunto. E a gente se preparou toda para fazer a gravação do GTV, e no dia a gente, né, teve a quarentena, teve o coronavírus, a gente cancelou no mesmo dia tudo. Então quero convidar a sua mãe já, fazer um convite super eu vou fazer um parênteses nisso, porque a minha mãe fala que eu tenho uma visão eu sou muito crítica, mas ao mesmo tempo muito humana. Gente, ser bem educado e saber regras básicas de etiqueta nos abrem portas que até Deus duvida. Então, assim, eu acho que realmente a história da etiqueta tão arraigada, ela perdeu um pouco de contexto, porque ela precisa estar associada com um monte de outros. Não adianta a gente ser só educado, não adianta a gente ser só boa pessoa, a gente tem que ter um combo. Mas você saber se portar, você ter profissionalmente, leva pessoas assim para outros estágios. Assim, a etiqueta dá segurança para a gente poder ser nós mesmos, com menos chances de errar e cometer erros assim que nos... enfim, todo mundo tem o direito de saber sobre etiqueta. E nada melhor do que vocês duas para fazer. Você faz uma pressãozinha nela para a gente fazer uma live. Parei. Vai ser uma live diferente. Imagina no meio da mesa as duas fazendo. A minha mãe faz as mesas mais lindas, no mínimo os detalhes. É a dica que eu dou assim: aprendam tudo e usem o que precisarem. Não é assim? Porque o conhecimento nunca é demais. É verdade. Pia, amei muito. Obrigada. Também, foi um prazer enorme. Bem. Você também. Em breve a gente esteja livre com as nossas autoridades. Não, se abraçando acho que vai demorar um pouquinho, mas acho que as autoridades façam a sua parte enquanto nós estamos fazendo as nossas, né? Olhar pelo nosso Brasilzão, que é um país que tem uma capacidade de se reinventar e se readaptar única, não é à toa que dizem que Deus só pode ser brasileiro. Eu acredito no nosso país, eu confio no nosso povo e eu tenho certeza que a gente vai sair disso tudo muito melhor. Amém. Que a gente plante em todo mundo a semente de que esteja todo mundo pronto a aprender e a sair da zona de conforto e não ter medo. Fé, confiança, resiliência. Amém. Resiliência, muito disso para todo mundo. Amei, amei, amei. Beijo, todo mundo amou. Tem muito, muito coração aqui. Que bom, obrigada. Beijo, Bia, amei. Carol. Beijo a todos. Obrigada. Tchau.